Faz 20 anos que o Concorde parou de voar. Pois é, nem parece que faz tanto tempo assim. Foi lá em 2003 que as operações do Concorde foram definitivamente encerradas e todos os aviões acabaram indo para museus. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho dessa história, do encerramento da operação do Concorde e falar também o que a gente pode esperar de novas tecnologias de aviões comerciais supersônicos. Afinal de contas, 20 anos se passaram e até agora ninguém substituiu o Concorde. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Já tem um vídeo completo aqui no Aero por Trás da Aviação contando toda a história do Concorde, desde que ele começou, como que ele entrou em operação, que não foi um negócio tão simples, e o porquê o Concorde foi tirado de operação depois de quase 30 anos transportando passageiros. O que inviabilizou a operação do Concorde foi a obsolescência e também o alto custo. O fim dessa aeronave icônica, o único avião comercial supersônico do mundo, se deu 34 anos do seu primeiro voo, que aconteceu no dia 2 de março de 1969. Ele entrou em operação alguns anos depois e transportou passageiros por mais de 27 anos. Agora, quando que o Concorde fez o seu último voo? Depende qual último voo a gente está falando. O último voo transportando passageiros em operação ou o último voo de vez, assim, para não decolar mais nenhum Concorde. Vamos começar com a primeira parte, falando do transporte de passageiros. Mas antes de continuar, já que eu estou falando de história, eu quero mostrar para vocês uma nova estampa do Aero por Trás da Aviação das camisetas, que é essa daqui. Essa camiseta, ela é uma correção histórica, tá? Porque tem aí algumas pessoas, historiadores, que falam que o primeiro voo aconteceu em 1903, eu não vou entrar nessa discussão, mas a gente corrigiu a data. Então nós pegamos essa frase em inglês que dizia aqui, ó, 1903, e a gente riscou 1903 e colocou a data certa, 1906, o ano do primeiro voo do Santos Dumont. Se você gostou da estampa da camiseta, tá lá na loja do Aero, tá disponível em todos os tamanhos. Então clica no link da descrição ou também através desse QR Code, é só escanear que já te leva direto para a loja do Aero. Além dessa camiseta, tem várias outras com muitas estampas legais de aviação, inclusive a camiseta do Santos Dumont, com o 14 bis em comemoração aos 50 anos de nascimento do pai da aviação. Voltando para a história dos últimos voos do Concorde, a Air France parou primeiro. O último voo do Concorde dessa companhia aérea francesa aconteceu no dia 31 de maio de 2003. O voo partiu de Nova York e pousou em Paris, e o avião foi o Foxtrot Bravo Tango Sierra Delta. A operação comercial foi encerrada ali com a Air France. Agora, lembrando que esse foi o último voo comercial da Air France com o Concorde, mas não o último voo da Air France com o Concorde, porque teve um voo também dentro da França para o Concorde chegar no aeroporto final em Toulouse. Esse foi o Concorde com a matrícula Foxtrot Victor Fox Charlie, que decolou no dia 27 de junho de 2003 lá de Paris, com destino a Toulouse. Em Toulouse tem uma das fábricas da Airbus e lá tem um museu, o Museu Aeronáutico Aeroscopia, e lá eles colocaram um Concorde que fica na parte de fora do museu, e eu inclusive já tive a oportunidade de ver esse Concorde lá em Toulouse, estou deixando as imagens. E aí, na visitação do museu, você pode chegar bem perto desse que foi o último Concorde a voar pela Air France. Depois da Air France, a outra companhia aérea que operava o Concorde, a British Airways, também parou de voar esses aviões. Então, se a gente considerar o último voo comercial transportando passageiros do Concorde, ele aconteceu no dia 24 de outubro de 2003. A matrícula do avião, Golf Bravo Oscar Alpha Golf. E esse avião decolou de Nova York e foi até o aeroporto de Heathrow, lá em Londres. E aí encerrou definitivamente os voos com passageiros. Mas nesse mesmo dia aconteceu um negócio bem legal que resultou no voo de 3 Concordes em cima de Londres. Os aviões de matrícula Golf Oscar Alpha Foxtrot e Golf Oscar Alpha Echo realizaram uma viagem sobre o Golfo da Biscaia, lá entre a França e Espanha. E aí
quando esse avião que estava vindo de Nova York, finalizando o seu último voo transatlântico, estava chegando em Londres, esses dois aviões que estavam voando perto da França também foram para Londres. Lembrando só que esses dois aviões eles receberam autorização para fazer voos em baixa altura até finalmente fazer o último pouso ali no aeroporto de Heathrow, em Londres. É claro que esse dia ficou marcado na história da aviação e foi um negócio muito legal ali para todos os cidadãos de Londres ver uma imagem daquela. Eu queria até ter estado lá, ver aquilo de perto. E aí, tem alguém que viu isso de perto? Coloca aí nos comentários. E é claro que essa despedida foi muito emocionante para todo mundo, porque além de ser o final do voo de um avião histórico, um avião icônico, também era o final de uma era da aviação, porque todos sabiam que no final daquele último voo do Concorde não teria mais voos comerciais supersônicos. Aquilo estava sendo encerrado naquele momento, não tinha nenhum outro avião para substituir o Concorde. Então, a partir desse momento, só os voos tradicionais que a gente conhece até hoje. Algumas coisas impactaram muito a operação do Concorde, que eu explico bem no outro vídeo sobre a sua história. Mas tem a questão do acidente que aconteceu no ano 2000, o único acidente fatal ali com o Concorde. Também tem a questão do 11 de setembro, porque além do acontecimento em si do 11 de setembro, que mexeu com a aviação no mundo inteiro, né, diminuindo aí os voos, né, travando o espaço aéreo, foi um negócio bem complicado. No caso do Concorde, tinha muita gente que trabalhava no World Trade Center lá em Nova York que usava o Concorde, porque esse avião, como ele conseguia cruzar o Atlântico em mais ou menos 3 horas e meia de voo, tinha gente que conseguia estar em 2 continentes no mesmo dia. Então muita gente que trabalhava lá no World Trade Center pegava o Concorde para fazer reuniões ou para estar em vários lugares ao mesmo tempo ali na mesma semana. Logo, depois do atentado, a demanda infelizmente acabou diminuindo bastante. Então você vê, foi um acontecimento que mexeu com tudo no mundo inteiro, mas pontualmente na operação do Concorde também acabou atrapalhando bastante. Agora, e o último voo mesmo? Isso foi no dia 26 de novembro de 2003. O Golf Bravo Oscar Alpha Foxtrot, conhecido como Alpha Foxtrot, ele decolou lá do Aeroporto Internacional de Londres, Heathrow, para ir até o aeroporto de Bristol Filton, onde, a partir desse momento, ele faria parte do museu daquele aeroporto. Esse Concorde, além de ter sido o último a voar, ele foi o último a ser construído, com a numeração 216. Esse voo entre Londres e Bristol durou por volta de 1h30, e por ter sido o último Concorde produzido, foi o que menos voou na frota da British Airways. Esse avião ficou na empresa por 23 anos, acumulando mais de 18.000 horas de voo. Foram mais de 6.000 voos, sendo que 5.639 deles foram supersônicos. E é interessante dizer que essa chegada do avião lá em Bristol Filton foi o encerramento de um ciclo, porque o Concorde foi fabricado em 2 países, né, na França e no Reino Unido. No caso do Reino Unido, ele foi fabricado nesse local, lá em Bristol Filton. Saíram de lá, fizeram aí quase 3 décadas de voos comerciais. Depois, o último deles voltou para o Bristol Filton para encerrar e nunca mais o Concorde levantou voo. Para fazer esse último voo e levar o Concorde ao seu último destino, na cabine dele estavam o piloto-chefe, o capitão Mike Bannister, o capitão Le Brody e também o capitão Paul Douglas. A bordo também estavam os engenheiros de voo Warren Hasselby e Trevor Norcott. Mas não eram só os tripulantes. É claro que um último voo desse também levaria algumas pessoas. Eles transportaram 100 funcionários da British Airways. No final desse ciclo todo, desses quase 30 anos transportando passageiros, foram construídos 20 unidades do Concorde, sendo que 6 delas foram protótipos e depois 14 que entraram em operação. E aí foi dividido por igual, 7 operaram pela British Airways e 7 operaram pela Air France. Agora, por que só essas 2 companhias? Você tem que assistir o outro vídeo sobre o Concorde para entender. A maioria dos aviões que operaram na British Airways voaram em torno de 23.000 horas. Já os aviões que voaram na Air France foi um pouco menos, por volta de 14.000 horas cada avião. O Concorde foi uma maravilha da engenharia aeronáutica, uma peça única, o único avião comercial supersônico a entrar em operação e voar por tanto tempo. Esse avião era capaz de voar mais de 2 vezes a velocidade do som, chegava aí Mach 2, Mach 2.2. Voava alto,
a uma altitude de 18 mil metros. E o programa de construção desse avião começou lá em 1962, marcando o início de uma nova era na aviação comercial. Quando o Concorde começou a ser desenvolvido, muita gente imaginava que a partir daquele momento o voo supersônico seria comum. Mas Concorde trouxe alguns problemas, como alto consumo de combustível, consequentemente alto custo, e um negócio que foi difícil de resolver e ainda é difícil de resolver até hoje, que é o alto ruído. Não só o ruído dos motores. O Concorde era bem ruidoso, ainda mais porque os motores tinham afterburner, e além do ruído do funcionamento do motor em si, também o boom sônico, que aí é um problema aerodinâmico. Tem uma luz no fim do túnel, mas eu vou chegar lá. Tem uma história interessante e recente do Concorde, quando ele foi visto navegando pelo rio Hudson, lá em Nova York. Isso aí chamou bastante atenção. Esse é um Concorde que operou pela British Airways por 27 anos, de matrícula Golf Bravo Oscar Alpha Delta. E esse avião estava exposto ao lado do Intrepid, aquele porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, que é um museu em Nova York, um museu aeronáutico. O avião ficou à disposição do público por 20 anos naquele local e precisaram, dar uma garibada ali, arrumar, deixar ele bonito para voltar para a exposição. Isso deve acontecer no final desse ano, o fim da restauração, e o avião deve voltar para o lado do Intrepid já no segundo semestre de 2024. Mas e aí? 20 anos se passaram desde que o Concorde parou de voar. Até hoje, não tem nada em vista para substituir esse avião. Existem alguns projetos. Um deles é o chamado Overture, de uma empresa chamada Boom, lá dos Estados Unidos. Visualmente, ele é muito semelhante com o Concorde. Afinal de contas, um avião, para ser supersônico, ele tem que seguir algumas linhas de design, de aerodinâmica, padrões ali, como o tipo de asa, aquele nariz bem afinado, enfim, por conta da grande velocidade. Só que o Overture é um pouco maior do que o Concorde em termos de envergadura. O comprimento e a altura é praticamente a mesma coisa. Ambos têm pouco mais de 60 metros de comprimento e 11 metros de altura. Mas o Concorde, que tinha uma envergadura de mais ou menos 25 metros, o Overture tem uma envergadura de 32 metros. A capacidade do Overture, apesar de ter uma envergadura maior que o Concorde, é inferior, para transportar aí entre 60 e 80 passageiros, diferente do Concorde, que podia transportar entre 92 e 128 passageiros. A grande diferença é a configuração interna. No Concorde, eram 2 poltronas de cada lado e um corredor no meio. No Overture da Boom, é uma poltrona só de cada lado. Acontece que essas empresas elas estão pensando também no conforto interno dos passageiros. O Concorde, apesar de ter todo aquele glamour do serviço de bordo, onde servia caviar, champanhe, as poltronas elas eram muito parecidas com as poltronas de um avião de classe econômica. Não tinha nada de luxo nesse aspecto. Já as novas empresas, os novos projetos estão visando trazer um pouco mais de conforto para os passageiros para criar um voo supersônico como classe executiva. A velocidade do Overture também é inferior àquela do Concorde, Mach 1.7, ou mais ou menos 2.000 km por hora. Então, não chega a 2 vezes a velocidade do som. Mas, convenhamos, já tá bom demais porque é o dobro da velocidade dos aviões comerciais atuais. Acontece que eles estão visando muito a questão de economia. Então, a previsão é que esse avião gaste menos do que o Concorde, tenha uma autonomia de mais ou menos 650 km a mais, e ele já está sendo projetado do zero para ter menos emissões de CO2. Se a gente comparar com o Concorde, que tinha motores turbojato com afterburner, a tecnologia mudou bastante, então os motores serão bem diferentes. Isso pode viabilizar mais a operação em companhias aéreas, afinal de contas a gente está falando de um avião que o custo operacional pode ser semelhante ao custo operacional dos aviões atuais. Aí o negócio pode viabilizar. Caso contrário, se viessem simplesmente com um projeto como o Concorde, só que com uma aviônica melhor, o custo de operação ia ser altíssimo e ia inviabilizar do mesmo jeito a operação comercial. A previsão é que o Overture entre em operação em 2029 e eles estão prevendo aí por volta de 500 rotas disponíveis para esse avião, e é por conta dessa disponibilidade de rotas que a empresa imagina que possa entrar em operação por volta de 1.000 unidades de aviões supersônicos a partir de 2030. Só que isso é futuro. O que tem de concreto hoje é uma unidade em escala, que está sendo chamada de XB-1, que inclusive fez um teste lá no deserto do Mojave, na Califórnia, um teste de táxi. Ele ainda não decolou, não voou, taxiou aí a uma velocidade de 89 nós, ou 164 km
km/h, e esse modelo é um demonstrador de tecnologia. A empresa pretende decolar esse avião também, mostrar como é que ele funciona, para depois eles partirem para a produção do modelo mesmo em escala, do primeiro protótipo. É por isso que a gente não vai ver nada funcionando por enquanto até 2029. O desenvolvimento desse novo avião mostra que existe um caminho sendo trilhado para chegar num avião supersônico comercial que realmente funcione, né, que entre em operação, que sirva mais companhias aéreas, não somente duas estatais de dois países ali da Europa. Só que existe o problema do boom sônico, como eu falei agora há pouco. O problema do boom sônico é um problema aerodinâmico. A partir do momento que o avião está voando numa velocidade supersônica, em todo lugar que esse avião passar, vão acontecer dois booms sônicos. Ou seja, não é só na transição, mas é no voo supersônico inteiro. Então você imagina um avião desse cruzando os Estados Unidos, de costa oeste para costa leste, supersônico o caminho todo. Por onde esse avião passa, o pessoal lá embaixo vai escutar aquele estrondo que pode quebrar janela, pode disparar alarme, e é por isso que lá nos anos 70, os Estados Unidos já proibiram voo supersônico em território americano. É por isso que já existem engenheiros há bastante tempo trabalhando para solucionar, para dissipar esse boom sônico a uma distância bem menor. Ou seja, se o estrondo sônico pode chegar a uma distância de dezenas de quilômetros, se eles conseguem reduzir isso para menos de 10 km ou 5 km talvez, aí o avião pode voar bem alto, que mesmo que o boom aconteça, não vai chegar a nenhuma cidade. Por isso que uma empresa americana chamada Lockheed Martin está com um projeto chamado X-59. O objetivo é diminuir o ruído, né, desse estrondo e aí viabilizar muito melhor projetos desse tipo. Então pode ser que a gente esteja aí vendo um caminho futuro para a aviação supersônica. Eu não vou falar mais detalhes desse avião nesse vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre o X-59, tem bastante coisa para falar, ele foi apresentado recentemente. Escreve aí nos comentários que aí eu mudo o assunto e vou para a nova era da aviação supersônica. Mas esse vídeo, o objetivo era falar do final do voo do Concorde lá 20 anos atrás, em 2003. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhe o vídeo, deixa um comentário pra gente. E se você chegou no Aero por Trás da Aviação agora e nem sabe o que você está assistindo, a gente produz vídeos semanalmente sobre aviação, tudo o que acontece na aviação, seja vídeos aqui em estúdio contando histórias, ou a maioria dos vídeos que a gente produz, que é indo na aviação mesmo, nos aeroportos, nos aviões, mostrando como tudo funciona de perto. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a chegar agora em 2 milhões de inscritos só aqui no YouTube. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.